Olá, olá, boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus irmãos chineses e não só, fora com a Lame Portuguesa, que está nos assistir agora nesse momento. Comigo hoje tenho o Dr. Alan Pascal Ali. Também vamos ter o Dr. Severino Nguenha, que ainda não chegou. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, antes de mais nada, gostaria de lhe pedir para fazer uma pequena apresentação, porque acredito que a apresentação que eu vou fazer não vai ser suficiente. Mas, sim, para quem está a entrar agora, eu estou aqui com o doutor, ele é professor, na verdade, ele é professor doutor Alan Pascal Tali, atualmente é professor associado de História e Cultura Africana na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador docente no mestrado profissional em ensino de História pela Universidade Federal Rio de Janeiro. Khalil também faz parte do Conselho Diretivo do Programa Sul-Sul para Pesquisa em História do Desenvolvimento, presidente da ONG Vida Brasil. Possui graduação e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento e Agricultura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área das ciências humanas e sociais, com ênfase em sociologia, história e cultura africana. Atualmente, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos africanos, migração, discriminação, identidade, direitos humanos, políticas de acessibilidade a portadores de deficiência física, negritude, colonialismo, civilização, racismo, movimento negro e negro africano. Professor, que currículo, hein? Ah, muito obrigado pelo convite, a senhora Artemisia Mendonça, que não conhecia, mas foi pego de surpresa hoje, que já tinha assistido a minha fala na Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Eu me lembro, foi muito, muito interessante naquela oportunidade conversar com os colegas conterrâneos de vários países da África Ocidental, e alguns continuam mantendo contatos e outros não. A outra coisa, agradeço pelo convite, que eu relutei para aceitar, porque eu achava que a temática estava fora das minhas inquietações acadêmicas, mas eu tinha me enganado, porque em 2019 eu estava no Senegal e fui duas vezes. Primeiro fui ver a minha mãe, que estava doente, depois voltei para tomar conta do enterro dela. Então, costumo dizer com um sociólogo: você nunca está de férias. Aí eu estava sempre com o meu caderno, tomando contas, fazendo perguntas e tomando notas. Então, quando eu voltei, eu escrevi 2 artigos que foram publicados na imprensa, em vários jornais senegaleses, e um dos temas que abordei foi sobre o que se chama, eu intitulei a racialização, seria a depigmentação do corpo das mulheres no Senegal. Mas nessa reflexão, eu intitulei em francês Racialisation mentale et psychologique des hommes sénégalais. Eu inverti
a minha reflexão, colocando que a depigmentação mental psicológica dos homens senegaleses, um problema da saúde pública ou os pilares da nossa irreversível desumanização. Então, a partir disso, eu foco a minha fala de que a depigmentação do corpo da mulher, que não é, depois de conversar contigo, me percebi que não é um contexto exclusivamente senegalês, e eu tive que retomar as notas, o meu caderno de notas, esses dias, para ver e tentar analisar isso no âmbito regional, quer dizer, no âmbito da África Ocidental, sobretudo, que eu mantenho a pergunta, eu coloquei a racialização mental e psicológica dos homens da África Ocidental. Então, porque ao discutir isso, estamos discutindo os processos coloniais, as brutalidades coloniais e os contextos. Então, eu vou me apoiar muito também nas notas daquele artigo que foi publicado, mas não usei porque o jornal exige o máximo, são 2, 3 páginas que você escreve. E para mim, a depigmentação mental, para mim, é primeiramente mental e psíquica, antes de ser a depigmentação da pele da pessoa. Então, eu defini o seguinte, que a depigmentação mental e psicológica na cabeça do outro, da cultura normativa, ideológica e admirativa da beleza do outro, dos olhos, dos cabelos e do corpo de uma outra pessoa. Sobretudo da pele branca, que eu posso admirar, que pode atrair de uma maneira indescritível os olhares. Eu posso, com isso, me posicionar politicamente e culturalmente, mas tudo isso é pura fantasia e fantasgórico. Eu, ao fazer a depigmentação, eu sou uma outra pessoa no meu feio corpo, no meu feio e verdadeiro corpo. Eu sou uma outra pessoa no meu feio, na minha verdadeira, mas feia cabeça. Eu sou uma outra pessoa na minha maneira de pensar, na minha maneira de se posicionar. Eu acredito que eu não sou eu. Então, aí tem um dilema. Essa mesma pessoa tem um dilema muito forte, porque a cabeça dela é de uma outra pessoa. O cabelo dela é de uma outra pessoa. A mente dela é de uma outra pessoa. Os olhos dela são de uma outra pessoa. Então, mas ao mesmo tempo, você tem aí um conflito, porque é uma outra pessoa no meio, dentro de uma outra pessoa. Então, uma pessoa que se autorrejeita e que investiu uma pessoa que ela admira, que ela acredita que é humana. Então, você tem um conflito, é uma pessoa emocional, psicológico, não só desumanizada, mas que não funciona bem. Em francês, diria déranger. É uma pessoa que não está bem consigo mesmo. É como se essa pessoa tivesse, as pessoas que frequentam as religiões de matriz africana vão me entender. É como se o teu corpo tivesse sido habitado por um orixá que não tem nada a ver com a tua cabeça. Você tem um conflito, o que os Bahula diria um sai uta. Então, é como se você tivesse uma entidade que não tem nada a ver contigo.
Então, essa pessoa é uma pessoa inquieta, é uma pessoa em constante conflito emocional, psicológico e cultural. Ela nunca vai se reencontrar. Seria capaz de ficar se falando sem que as pessoas saibam, essa pessoa é louca. Mas será que é louca? Isso é o processo dessas brutalidades coloniais. Então, isso foi o que minha definição. E por isso que eu digo, a partir do Ressal, seria uma irresponsabilidade política que poderia desencadear a instabilidade sociopolítica de uma nação. Então, nesse contexto, o que eu estou tentando dizer é que o Ressal, na minha concepção, continuo dizendo que não é um problema das mulheres. Então, é um problema dos homens. E por isso que eu digo, com o Ressal me coloca diante de um outro problema. Ele me materializa o aumento e a sofisticação dos meios de controle do abuso senhorial ou dos abusos senhoriais que os homens têm sobre o corpo e a mente da mulher. Então, nesse contexto, a gente pode, como estamos no Brasil, nas Américas, que podemos, quando se chama hoje o debate sobre o genocídio, os genocídios de determinados povos, é esse controle o tempo todo. Mas eu posso, se no contexto das Américas, o papel que os abusos sexuais no tempo da escravidão vão proporcionar. E quando, no contexto brasileiro, me dizem, não, somos um povo misturado, mas aquele brasileiro nunca menciona que a mistura também foi decorrente das brutalidades sexuais. Então, no contexto que nos interessa, a depigmentação da pele também é uma brutalidade sexual, corporal, e mental e psicológico da mulher. Então, nesse contexto, será que eu vou focar a minha análise no corpo da mulher, pensar que ela é burra, que ela é idiota, que ela está fazendo abuso material, porque ela tem condição de fazer a depigmentação? Ao fazer isso, esquecemos que esquecemos o papel que os homens estão desempenhando. Então, eu vou nisso, e por isso que a minha análise focou o caso dos homens. E, sobretudo, no caso do mundo urbano. Ora, o mesmo corpo depigmentado materializa, para mim, uma arrogância financeira dos homens, uma arrogância profissional dos homens, uma arrogância vestimentária dos homens, uma arrogância política e cultural quase nata dos seus abusos senhorial sobre a mulher. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo processo de depigmentação materializa também, para mim, os profundos processos de desumanização quase doentio e irreversível, complexo de inferioridade que marca esses homens em relação ao corpo da mulher e do corpo da mente da mulher. Mas ao mesmo deles mesmos. Porque uma pessoa que é capaz de fazer esse tamanho processo de desumanização é uma pessoa que não se respeita, é uma pessoa
que não se valoriza é uma pessoa desumanizada. Eu me lembro que uma vez em 2007, eu estava no Haiti e passou um documentário sobre as mulheres da Mauritânia. Então, como o homem da Mauritânia gosta de uma mulher gorda, alguns chegaram a impor às mulheres o uso de produtos, de remédios que eram para os cavalos. E alguns, agora, no Senegal, está tendo um debate de que tem mulher que estão tomando um determinado tipo de remédios e isso está tendo esses efeitos. Então, essa mesma pessoa, homem, casado ou não, e os políticos religiosos, que levam as mulheres a esse tipo de concorrência afetiva do mercado, do brutal mercado matrimonial, para mim, esses homens materializa a fraqueza deles diante de um corpo fantasmado de uma mulher branca. Ora, é uma beleza puramente maléfica, mas, ao mesmo tempo, é uma beleza decorrente do processo da depigmentação. Quer dizer, é um doentio. Nesse contexto, isso esconde também que essas conquistas, a depigmentação está atrelada às conquistas, entre aspas, material e financeiro. A depigmentação imposta às mulheres para que elas sejam mais lindas, corpos fantasmados de uma mulher branca, é uma beleza puramente maléfica. As mulheres não se rendem conta, não se prestam atenção que elas são falsamente admiradas, porque doentiamente desejadas pelos homens doentes, complexados. Então, essas mulheres depigmentadas são admiradas, procuradas e até sonhadas somente pelos homens doentes e doentios. Então, se a mulher perceber que essa pessoa que está me procurando é uma pessoa doente, automaticamente ela vai perceber que ela também está entrando nesse processo das doenças provocadas ou que esses homens têm. Então, é por isso que, para mim, o corpo de uma mulher depigmentada não é a manifestação invisível dos sintomas. Na realidade, é uma manifestação de sintomas invisíveis de doenças incuráveis que assolam não só os homens, mas a sociedade, muitas sociedades west-africanas, as nações, assim por em diante. De tal forma, isso também é a materialidade de que aqueles homens são incapazes de ser os verdadeiros atores, os principais e os únicos pilotos do desenvolvimento socioeconômico e da segurança mental, psicológica, psíquica, cultural e intelectual dos seus estados e dos seus nações. De tal forma que esses governantes,
com essas doenças seria incapaz de trocar com outros atores sem complexo de inferioridade filosoficamente, tecnicamente, tecnologicamente, culturalmente, humanamente, com os outros. São pessoas que são incapazes de trocar, de intercambiar com os outros, com outras culturas, porque são pessoas doentes e pessoas complexadas. Então, a depigmentação da mulher, eu não foco essa minha análise sobre o corpo da mulher, mas o que aquele corpo, aquele cabelo, aqueles olhos me possibilitam analisar ou estão verbalizando sobre o mal ou os males que assolam os governantes. Então, é por isso que a racialização não é, nesse caso, ou é a materialização da nossa irreversível decadência cultural, técnica, científica, filosófica, moral e ética. E por isso que eu acredito que uma autoridade política, acadêmica, religiosa, de qualquer esfera social que seja, é mentalmente depigmentada. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, para mim, seria uma bomba perigosa, ambulante, para o seu país, para a sua sociedade, para a sua nação, para a sua família. Porque, sendo uma autoridade religiosa, acadêmica ou cultural que for, ela passa a ser uma marioneta para defender os interesses dos outros admirados, dos tratados como os únicos ou as únicas, os únicos seres humanos e as únicas pessoas. Porque a depigmentação me possibilita perceber de que aquele homem, sobretudo uma autoridade, porque dizemos que uma autoridade é alienada. Eu digo que essa autoridade não é alienada, ela é depigmentada. Então, eu posso alargar essa discussão, essa categoria, para jogar isso nesse contexto. É uma pessoa que tem vergonha dela, é uma pessoa que tem vergonha da sua sociedade, é uma pessoa que tem vergonha do seu país e, ao mesmo tempo, de seu país, é uma pessoa que tem vergonha ou nem percebe as riquezas das suas próprias culturas. Ele não consegue perceber que as suas próprias culturas são tão ricas quanto as outras. Ele não pode perceber isso porque é uma pessoa depigmentada mentalmente. Porque o corpo dele e a mente dele não são dele. São os outros. É como diria Senghor, ele está usando roupas emprestadas. Então, quando você usa roupas emprestadas, você tem que andar com muito cuidado. Você, ao dançar, tem que dançar com muito cuidado, porque você tem sempre medo que algo aconteça com aquelas roupas. Então, ao mesmo tempo, você não pode mais dançar como você poderia ou gostaria. Mas, ao mesmo tempo, está na tua cabeça de que amanhã de manhã eu tenho que devolver essas roupas. E não podem ser manchadas. Então, no momento que eu estou dançando com roupas emprestadas, os meus passos de danças são todos passos emprestados. Eu vou contar uma história, não uma fofoca de sociólogo. Isso é decor. Eu fiz pesquisa há anos
com as igrejas evangélicas. Mas eu tinha focado a minha pesquisa na Igreja Casa da Bênção. Quem é brasileiro e trabalha com as igrejas evangélicas sabe do que eu estou falando, a Casa da Bênção. E o pastor, avó materna do pastor, era mãe de santo, de Candomblé. A mãe foi mãe de santo de Candomblé. Que seja a avó e a mãe abriram a casa de Candomblé. Isso quer dizer que o pastor nasceu e cresceu no Candomblé. E ele foi socializado no Candomblé, culturalmente, filosoficamente, como diria Jean-Marc Price. Eu voltaria sobre esse pensador depois. E aí, esse pastor, ao virar pastor, conseguiu retirar do Candomblé a mãe dele, e a avó tinha morrido, mas a mãe ele conseguiu retirar. Ele é um exímio cantor e dançarino, era compositor. Então, tudo isso é uma coisa que ele aprendeu na sua infância e adolescência nas casas de Candomblé. E na igreja, ele compõe e dança. E quando, engraçado, ele estava dançando, pregando e dançando, todos os passos daquele pastor, no meio dos seus fiéis, eram passos exclusivamente do Candomblé. Quer dizer, ele não conseguiu fazer uma reconfiguração corporal e mental. Porque o passo de dança não é o corpo que comanda, é a mente. Então, ele falava mal do Candomblé até o acarajé, não chamava por nome, mas os passos dele eram passos exclusivamente do Candomblé. Eu posso dizer isso porque, ao mesmo tempo que eu fazia pesquisa nessa igreja, eu era assistente de pesquisa de uma antropóloga franco-senegalesa, Kadia Emmanuel Tar. Então, eu conhecia esses mundos, e um amigo meu, Nicolas Tiffany, um francês que trabalhou sobre Umbanda, eu frequentava as casas de Umbanda em Cosme de Farias. Então, isso que eu estou dizendo, como esse pastor tão radical, evangélico tão radical, não percebeu que o radicalismo dele estava apontando, na realidade, coisas mais complexas que ele não entenderia. E por isso, estou falando nisso, os nossos governantes, ou os pesquisadores, ou ativistas, ao focar os debates sobre a depigmentação, ou os médicos, os psicólogos, infelizmente, ontem não pude assistir o debate de ontem, esse debate ultrapassa os debates dos médicos, os debates dos psicólogos. Porque o que está em jogo é a instabilidade sociopolítica de uma nação, materializada por a depigmentação. É a morte das ricas culturas de várias sociedades que as pessoas não percebem, porque eu tenho vergonha dos outros. Então, ao mesmo tempo, isso materializa o complexo quem nos governa. Então, nos governar são puras marionetas. Então, a depigmentação vai além disso. E por isso que eu falei que centralizar a minha reflexão sobre as mulheres, eu perco muito. Mas centralizar essas reflexões sobre os homens mentalmente depigmentados teria automaticamente provocado reflexão sobre mecanismos para lutar contra a má gestão
dos bens públicos, contra os abusos senhoriais dos poderes divinamente divinizados e sacralizados dos homens sobre os seus processos de autodesumanização cívica, política, cultural, judiciárias, alimentares, religiosa, linguística. E, ao mesmo tempo, com isso você inculca, de um lado, a cultura do não respeito e do não respeito da moralidade e da ética. Mas, ao mesmo tempo, ao focar uma análise sobre os homens, as mulheres depigmentadas, mas olhando as reações dos homens, isso nos obriga a criar reflexões para os processos, como encontrar mecanismos de repolitização das nossas elites, mas, ao mesmo tempo, como criar mecanismos pedagógicos para um trabalho de descolonização mental, de descolonização emocional, de descolonização espiritual, de descolonização cultural, para que essas pessoas voltem a ser essas pessoas mesmas. Eu vou dar um outro exemplo, acho que está em outro artigo meu. Eu fui e eu sou escuteiro, porque quando você é escuteiro, você é escuteiro pelo resto da vida. Então, porque eu fiz todos esses rituais escuteiro para ser um chefe, eu fui muito cedo chefe, muito jovem. Por exemplo, o meu professor de educação física do segundo grau no Senegal era o meu escuteiro. Quer dizer, ele era o meu professor, mas como escuteiro, eu era o chefe dele. E há alguns anos atrás, me anunciaram o falecimento de um ex-escuteiro meu, mas que era também parente próximo. Aí eu fui perguntando o que aconteceu, como essa pessoa faleceu, e todo mundo foi me explicando. Mas em 2019, diante dos dados que eu estava tomando para esse artigo sobre a depigmentação, eu me deparei, tive mais informações. Então, imagine um mancanha que deve fazer as cerimônias da sua mãe, dos seus pais, quando morre. Esse rapaz era filho único, e a mãe faleceu, deixou, acho, 2 casas grandes para ele em Dakar, e ele, como policial, disse que não ia fazer a cerimônia da mãe dele, porque ele era carismático. Quem sabe, carismática no catolicismo são esses radicais, assim por diante. Aí, as pessoas diziam, porque entre a sociedade Bahula, com o pai você pode negociar. A mãe que te pariu, que te carregou, porque você tem que pagar o pano com o qual ela te carregou. Quem é da África Ocidental, meus colegas da Guiné-Bissau sabem do que eu estou falando. Aí, o que aconteceu? Ele recusou. Disse que não vai fazer. E um dia, no serviço dele, imagine um militar, um policial, no serviço, com os colegas, o maluco começou a tirar roupas. Tirou sapato, os caras não entenderam nada. Tirou meia, as pessoas diziam, o que está acontecendo? O cara tirou a camisa, tirou calça, as pessoas começaram a se estranhar, os colegas dele. Tirou cueca, ficou nu e saiu correndo pela cidade. Aí, os policiais, colegas, foram atrás, conseguiram pegar ele, e ele foi amarrado como um louco e levado para o hospital psiquiátrico. Aí, os parentes, que foram os médicos, enchendo o maluco de remédios, porque o cara é louco.
Mas os parentes rapidamente foram jogar e falaram, não, a mãe que deu o primeiro aviso. Então, ele chorou, falou, não, se eu sair, parece, vou fazer os rituais. Não fez. Saiu, voltou a trabalhar, esqueceu. E para que toda vez que ele ficava melhor, um padre católico, branco, francês, carismática, vinha de, não faça essas coisas, não faça essas coisas. Então, isso ele fez a primeira, a segunda vez, o cara morreu. Morreu. Porque a mãe deu primeiro aviso, segundo, terceiro, o cara morreu. Então, você tem isso que, quando focamos exclusivamente o corpo depigmentado da mulher, perdemos todos esses processos. Então, esse amigo meu, escuteiro, que acabou morrendo, chegou a um patamar de depigmentação mental, emocional e cultural, que essas práticas eram práticas pagãs, eram práticas atrasadas, eram práticas não civilizadas. Automaticamente, eu não pertenço mais a essa cultura. Mas essas culturas são de fundamental importância. Eu moro no Brasil há muito tempo. Eu vi estudantes estrangeiros dos países da África Ocidental e também do Haiti. Tive um colega no Haiti que deveria fazer prática do voodoo. Não fiz. Rafael, o cara enlouqueceu. Então, no Brasil, quem conseguiu emocionalmente se reencontrar diante das brutalidades da novidade do racismo brasileiro são pessoas que têm nas costas os seus ancestrais. Os outros têm pessoas que quase enlouqueceram. Então, o ancestral passa a ser esses elementos. Então, para não me estender muito, eu concluo dizendo que os males políticos, sociais, culturais, orçamentários, a indisciplina higiênica pública, a banalidade da vida humana e a extrema arrogância vestimental e financeira são exclusivamente o reflexo de uma ponta de iceberg muito maior, de uma alienação mental sem precedentes que gangrena cada vez mais nossa eterna sociedade de mendicância. Porque um homem, uma autoridade política depigmentada é automaticamente uma autoridade que vive estendendo mão para pedir favor aos ditos países ricos. Então, a depigmentação é muito mais profunda. Não é um debate de médico. Ou ultrapassa, pode ser, mas ultrapassa o debate do médico, ultrapassa o debate de psicólogo. Porque o médico tem uma preocupação com a doença daquela pessoa. Eu me preocupo com o que a depigmentação me possibilita ver de uma sociedade muito mais profunda. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Alain. Obrigada, doutor. Muito bem didático, muito bem explicado. Muito obrigada, doutor. Obrigada a todos que estão nos assistir. Por favor, quem tiver algumas perguntas, alguma questão para fazer a minha convidada, se faz favor, podem fazer. Agora vamos dar pausa para ele depois responder as questões que vocês eventualmente podem ter. E agora comigo tem o André, o nosso poeta, que vem brilhantar essa sessão. André, boa tarde.
Muito boa tarde. Boa tarde, senhora Alan. Grande sabe. Só assisti um bocadinho, mas deu para perceber a grandeza do ser africano, a grandeza do ser universal que é o senhor. Não o conheço, nunca ouvi antes, mas meus parabéns. Continua assim a fazer essa labuta, o que dizemos cangaluta na minha língua nacional. Essa cangaluta para a afirmação do ser africano e para o reconhecimento da África em torno daquilo que é a nossa mundialização. Muito obrigado por esse bocadinho. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Eu foquei a minha fala no contexto senegalês, mas eu parto do local para falar do universal, porque posso partir dessa a pigmentação ou a depigmentação das mulheres senegalesas oeste-africanas para abordar o papel que desempenha as hierarquizações da cor da pele no Brasil, nas Américas. Me lembro o livro do Abdoulaye Sadji, Nini la Miratrice, que focou o caso de Saint-Louis, do atual Senegal, mas ele diz que esse contexto poderia ser encontrado no Caribe e nas Américas. E quando eu tive a oportunidade de ir para o Caribe, o Haiti, fiz o Haiti e a Martinica, e eu falei, o Abdoulaye Sadji tinha razão. E quando você vê o papel desempenhado por isso no contexto brasileiro, o que eu chamo do grau da tonalidade da cor da pele, eu posso deslocar isso no contexto da mulher do Senegal, da África Ocidental, para o contexto das Américas. Então, porque estamos falando de problemas que dizem respeito ao ser humano. Então, quando você fala do humano, você pode, a capacidade de você reencontrar coisas parecidas em vários lugares. Portanto, para o senhor, a pigmentação ou a despigmentação da pele ultrapassa a pele, ultrapassa o corpo, atinge a nossa alma, o nosso outro eu, será? Uhum. É claro. Eu volto uma vez, eu estudei Meninos de Rua, graduação, mestrado e doutorado, mas eu não estudei Meninos de Rua para entender os meninos de rua. Eu parti deles para entender o lugar que ocupa as pessoas negras no Brasil. E no mestrado eu me deparei com uma descoberta que me transtornou. E eu fiquei tão transtornado que eu não conseguia escrever sobre aquela temática. Eu vim a desenvolver isso com mais tranquilidade emocionalmente no doutorado. Foi encontrar os meninos, eram meninos e meninas, que foram rejeitados pelos próprios pais por ter a cor mais escura que os outros. Aí eu fiquei tão abalado que eu não consegui escrever sobre isso. Mas quando eu conversei com as pessoas, eles me diziam, os pais são irresponsáveis. Mas entre o mestrado e o doutorado, a pergunta que me perseguiu é como a sociedade brasileira chegou a esse ponto. Então, esses meninos, depois, no contexto do Rio, eu vim encontrar com ele, com esse contexto, e discutindo com, para mim, uma das maiores especialistas da presença dos meninos. E hoje, continuando essa pesquisa, eu fui corrigido há poucos meses atrás, entrevistando alguém, ele me falou, senhor, nós somos moradores de rua. Achei isso fantástico. Ele me falou, a rua é para o carro. Nós somos moradores das calçadas. A partir daí, eu mudei o meu vocabulário. Aí, ao fazer isso, eu falei, essas pessoas
rejeitado pelos próprios pais, e quem é professor no contexto brasileiro sabe do que eu estou dizendo. A pessoa de pele preta é sempre objeto de gozação, de humilhação de todo tipo. Eu estou falando, no meu caso, da universidade, onde nossos alunos e alunas estão, como se chama, enfrentando esse contexto. Então, eu falei, o que essa presença está me revelando do Brasil que eu não desconhecia. Então, esses meninos estavam me revelando o grau da desumanização da sociedade brasileira. Então, se isso se torna, não é um contexto exclusivamente brasileiro, ele está presente em muitos contextos. Tem dois livros, o livro do John Griffin. John Griffin era um branco norte-americano no sul dos Estados Unidos, médico, classe média alta, médico branco, que ao ouvir tanto sobre a preguiça do negro norte-americano, decidiu fazer um tratamento biológico para se tornar negro e começar a andar como negro. E ele começou a fazer esse tratamento e começou a procurar emprego dentro da qualificação dele. Nunca encontrou um emprego. E depois ele mudou, virava branco de dia e negro à noite. As dificuldades que ele começou a inverter o tempo todo. E aí ele, no final dessa pesquisa, tendo o corpo dele como ponto de partida, ele escreve o livro que se chama Na Pele do Negro, não está traduzido em português, infelizmente. Uhum. E ele vai mostrar como o ser negro, a pele é problemática, porque a cor da pele já fez do outro, de você, um outro, como diria Toni Morrison, A Origem dos Outros. E aí você vai o tempo todo se desconstruindo. Então, a depigmentação, o que hoje pode parecer para uma brasileira tida como do movimento negro, ativista, e as mulheres africanas, de vários países africanos, ativistas, que vão chegar a achar isso um horror, de que olha como eles estão mudando a pele, não sei o quê. Mas a coisa mais interessante que Artemisa talvez nunca prestou atenção, e as suas colegas que trabalham com isso. Eu sou uma fula. Mudei, eu fiz a depigmentação. Eu sou na Hula, eu fiz a depigmentação. Eu sou de Olá, fiz a depigmentação. Sou Sereiro. Eu sou eu que for. Mas é aí que mora um outro problema. Essa pessoa fala fula. E ela nunca vai dizer, não sou fula, não sou mancani, não sou isso, não sou isso. Nunca vai dizer isso. Ora, no contexto das Américas, no momento que você tem a pele mais clara, você é a outra. E não é por nada que no Brasil você tem mais de 150 denominações para se referir ao negro. Mestiço, não sei o quê, a cor do burro que foge, não sei o quê. Então, são esses processos, para mim, hoje, são processos de depigmentação mental. Então, não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu muito bem. André está satisfeito. Com certeza. Eu acho que seria bom deixar outras pessoas fazerem perguntas, caso, para não... Vamos dar só pausa de 10 minutos. André vai ter para fazer poesia dele. Uhum. E depois disso, tem mais de 5 perguntas para o senhor responder. Tá bom. E aproveito muito obrigada, doutor. Aproveito desde já para dedicar o meu poema ao senhor, ao professor. Já percebi que é professor. Muito obrigado mais uma vez.
E eu tinha preparado poemas em crioulo, mas vou fazer questão de declamar um poema em português para si. Não, seria bom você fazer as duas línguas. Okay, a mesma. Começo por um poema em português, para si, dedicado para si, ok? Eu faria o contrário. Ok. Adoro. Porque automaticamente está hierarquizando as tuas línguas, as línguas que você fala. Muito obrigado. Então, vou começar na língua que mais adoro, que é a minha língua, crioulo. Crioulo. Cemitério. Cabaz de Simola. Boa entra, boa cinta. Minha sonho grande suma minha fome. E que tem menino, e que tem grande. A postura de mim. Minha pretos. Cabaz grande finca, banhos cunharas rafinca. Simola de sítio colete, para enchibo pitos quente. Tinha bambarang, padasiana bandas, funhalinha conossaban roja nha chur kudur, raganha kasabi wandang, bokume, cabo sobra, para salmas jata simola, que ninguém jata joras, na pruntasco de bocas, comola, para ansereu se ser do bom simola. Ali no ragaz, não na cola. Doença fora, saúde dentro. Nova sabe, na cantiga de pastro. Para vós, minha pretos. Obrigado. Agora, em português. Muito obrigada, André. Muito obrigada. E esse poema em português é dedicado ao professor Alan Pascal Calais. Por quê? Por causa da nossa África. A nossa mãe. A África é o início e o fim do mundo. Segundo o conceito aqui do Lagartixa Cunha Compasmado. Tudo começou em África e tudo terminará em África. Por isso eu, sendo um africano que deambola por este mundo europeu, tenho sempre no meu íntimo aquele grito de revolta. Grito à minha mãe. E deu nisto, numa noite tranquila, África, minha mãe. África sofrida. África, minha mãe coagida. África virgem. África, mulher pagã desonrada. África, minha pranteia os filhos que desabrigam o seu regaço. E eu rio. Eu sorrio ao poderio dos meus valentes rios, as matas raganhadas e as grandes manadas em vivas e destemidas de bandadas. As raízes firmes dos poilões íngremes acordam os meus versos insurretos. A indagação do sonho que outrora os outros camaradas almejaram. Sossego a ti, minha mãe África. E Glória Cabral, Lumumba, Samora Machel, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Senhor Mandela, Houphouët Boigny e tantos outros que no teu fecundo gargalo brotarão. Preto, minha África. Preto, nossa África. Preto, seremos sempre pretos. Não a despigmentação. Estamos juntos, mano. Muitíssimo obrigada, André. Muitíssimo obrigada, André. Muito bom estar aqui contigo. Muito bom mesmo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, senhor professor. Estamos juntos. André, Nete, Charles dou parabéns. Disse assim, parabéns, André, muito lindo. Daisy também, parabéns, lindo poema.
Estamos juntos. Sempre. Muito obrigado. Vai. Obrigada, tenha a continuação de uma boa tarde. Boa tarde, professor. Então, agora volto para a nossa sessão. Professor, tem uma menina, acredito que é brasileira, Daisy Luciano, falou o seguinte: como o senhor professor pode explicar brevemente sobre essa despigmentação no Brasil, considerando essas questões? Eu posso, a questão da depigmentação, discutir o que há uma expressão na Bahia que se chama o limpar barriga. Quem é brasileiro conhece. As mulheres vão dizer o limpar barriga. Isso quer dizer que eu tenho que me casar com um homem mais claro, de pele mais clara, para que meus filhos venham a ter a cor da pele mais clara que talvez da mãe. Puxe mais a cor da pele. O famoso café com leite no Brasil. Sim, mas tem isso. A expressão se chama, essa expressão que eu usei, limpar a barriga. Uhum. Então, isso faz com que a pessoa redireciona emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, o afeto. Quer dizer, com que eu vou andar de mão dada, com que eu vou beijar, com que eu vou, desculpem da palavra, posso trepar, e com que eu vou apresentar a família, com que eu vou me casar. E aí você tem esse processo, como você vai encontrar pessoas cuja preocupação, brancas, classe média, não estou jogando coisas que eu não conheço, são coisas que eu conheço bem, sobretudo a classe média alta, branca brasileira. Eu tive a oportunidade de morar em vários lugares do Brasil. Eu morei em Santa Catarina, onde eu fiz português, morei na Bahia e estou no Rio de Janeiro, morei em São Paulo e frequentei outros lugares. E, além disso, o fato de você ser estrangeiro te permite você transitar em espaço. Eu trabalhei em ONG e trabalhei em outra coisa que me deu possibilidade de transitar em classes altas. Então, você tem pessoas brancas, classe média alta, cujo projeto toda é se casar com um europeu ou um norte-americano. Então, isso pode não entrar na categoria de depigmentação, mas é uma depigmentação mental. Então, nesse contexto, eu conto a história de uma pessoa que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, classe média alta, branca. O sonho dela era ter um filho com uma europeia, um europeu, sobretudo falante de língua francesa. Aí, aquela mulher conseguiu realizar o sonho dela, mas foi muito engraçado. Foi na França, convidada para uma festa, chegou na festa, encontrou alguém que ficou interessado, desculpem da palavra, da expressão, não é de baixo nível, trepou com o cara. E a pessoa nem usou a camisinha, então que ela podia pegar as doenças. Ela voltou grávida e apresentando para todo mundo que o pai do filho era francês. O pai não sabia que tinha um filho. Mas para ela era um status. Eu tenho um filho. O pai é francês. Uhum. Então, você vai encontrar eles em muitos casos. E também você tive um caso emblemático. E aqui no Rio de Janeiro foi o contrário. A mulher, a gente estudou junto, fizemos doutorado junto. Então, mas isso ela não é brasileira, mas é do mundo latino-americano de língua espanhola.
E um dia, depois de 2, 3... Não, tinha acontecido... Ela nunca tocou nesse assunto. E tinha acontecido um caso de racismo. E a gente estava discutindo. E depois de 2, 3, 4 cervejas, a língua da mulher se... Esqueci como se diz em português, se... Começou a embolar. Não, ela começou a falar. Entendeu? Como se... E aí, começou que ela era casada, eu falei, bom, não sabia. Mas eu tinha ouvido que ela era casada, porque ela fez um mestrado no Brasil. No mestrado que ela veio com o marido dela, ela acredita que ela é branca, mas que minimamente anda pela América Latina ou o norte do Brasil, você vai saber que não, essa mulher é índia. Mas na cabeça dela, ela é branca e o marido que era preto. Olha a loucura dessa mulher. Você se casa com um homem preto, mas toda a tua preocupação durante o casamento é não ter filho com o marido, por medo que o filho venha a ter a cor preta. O pai. Então, ela contando isso. E depois chorou e se separou. Terminaram o mestrado, voltaram no país, ela se separou, voltou, fez doutorado. Estavam fazendo doutorado. E ela contando essa história. Depois, essa mulher quis ter filho. É o relato dela. Mas teve algumas doenças, não pode mais ter filho. Mas quando ela era casada, podia ter filho com o marido. Mas não queria ter um filho de cor preta. Então, quando você vai, professora Deise, você alarga a tua análise, você está analisando fatos sociais que fazem parte da vida humana das pessoas. Mas o que está por trás é o grau da colonização mental dessa pessoa. Porque eu falei, como você dorme na mesma cama com o teu marido, os corpos se entregam, mas se os corpos se entregam, a mente não se entregou. Eu falei para ela, você nunca fez amor com o teu marido? Desculpe, você trepou com o teu marido, mas nunca teve amor, porque você nunca fez amor. Não teve essa entrega. Uhum. Então, você tem isso, um que vai se casar para limpar a barriga, outro que vai se casar para ter pessoa de outra nacionalidade, outro que vai lutar para não ter filho, ou as pessoas... Você tem todos esses acontecimentos malucos. Então, é a mesma coisa que eu me lembro na graduação em Salvador, quando a gente ia para a festa em São Lázaro. Então, era engraçado. Os homens, os meus colegas brancos, vinham atrás da mulher negras, das colegas negras, quando não tinha uma branca com que eu voltaria para casa depois da festa. Quer dizer, parece uma roda o tempo todo. Então, você tem essas... É muito louco o grau da nossa processo dos brutais processos coloniais. É verdade. Professor, mais uma pergunta. Acredita que esse processo de despigmentação pode ser travado na África? E se sim, qual é o caminho? Olha, eu digo, se eu fosse médico ou político, isso é fácil de terminar. Como eu te falei, é um processo que, para mim, materializa o grau da decolonização, da colonização mental das pessoas. Eu pego o caso do Senegal. Que se depigmenta no Senegal, quando eu olho a televisão, esses jornalistas que vão fazer, que estão na televisão, você percebe que ela está depigmentada. Então, se você disser, você fazer a campanha, dizer qualquer pessoa, campanha contra esses programas feitos por essas mulheres na televisão, a audiência cair, o programa vai acabar.
Se você disser qualquer artista cuja pele está depigmentada nunca vai receber um financiamento para seus projetos artísticos. Qualquer pessoa depigmentada nunca vai receber um passaporte para viajar. Acabou. Mas isso é uma outra coisa, é pequena. A outra coisa é você dizer que qualquer homem que incentivar a depigmentação da mulher, porque isso é abuso de poder dos homens. Então, você tem que criar um mecanismo para o processo. Por exemplo, eu disser, qualquer homem que incentivar a depigmentação da sua esposa, você nunca vai ocupar um cargo público ou político que mais dá dinheiro, acabou. Então, mas se eu focar isso, eu perco de vista o grau da colonização mental. Por exemplo, o Senegal hoje o povo está na rua. Já tem dias que o Senegal não está funcionando. Mas os interesses com o meu presidente, que todo mundo provavelmente queremos jogar fora, os interesses que ele defende são os interesses franceses. Então, isso é a depigmentação. O cara virou nem um presidente da República, um governador francês num dito país senegalês. Então, você tem essa... A gente perde. O que, para mim, eu sempre fico atento. O que esses elementos me possibilitam analisar sobre a sociedade senegalesa, a sociedade oeste-africana, mas como isso me possibilita analisar um contexto universal. Porque lá eu vou falar de depigmentação, aqui eu vou falar de mestiçagem. E não estou fazendo uma crítica, mas como essa capacidade de dizer, eu vou só me casar com X, que esse tipo de homem é um tipo de depigmentação. Eu vou amar esse tipo de pessoa. É a mesma coisa, eu sou católico, só vou andar com um católico. É um processo de depigmentação mental. Quem diz que o outro de candomblé não é humano? Quem diz que o outro que é evangélico não é humano? No momento que eu coloco isso, eu me bloqueei. Eu criei um radicalismo. Sim. É mais complexo que isso. É verdade. Regina Ribeiro, chocada. A despigmentação e embranquecimento é a violência da colonialidade do ser sobre corpo, mente e espírito. Sim, é isso mesmo. É isso. Eu fiquei chocado com a minha colega, que na época era doutoranda, dizer, não vou me casar, não vou ter filho com o meu marido preto, ou preto. Isso é chocante. Então, tem outras coisas. Eu acho que seria bom informar a Usman que ele tem que entrar a partir do Facebook, Usman. Ok. Bom, não sei se tem mais perguntas. Vou ler mais um comentário, acredita que vais querer responder. Tá. Deixa eu ver mais comentários aqui. Perfeito. Essa é a Daisy, já percebi que é professora também. Ela falou assim, perfeito, a intolerância é uma forma de colonização das mentes e da despigmentação das nossas sociedades, das nossas mentes. É verdade, Daisy. Vamos ver outra forma de descolonização das mentes. Ok. Ela concordando com o senhor. A Ludmila, deixa eu explicar aqui. Ludmila Nicolette
Barai Nicolette falou assim, chocante, mas excelente abordagem para a nossa reflexão. E as pessoas aqui estão assustadas, né, com o que o senhor contou, né? Todo mundo chocada. Meu Deus, que história! Ok? Vou ler um comentário, eu acho que é dos seus colegas professores, não sei. Ângelo falou assim, que live esclarecedora. Gratidão pelo momento de reflexão com pessoas tão objetivas e de grande contribuição para todos nós pesquisadores. Esses são seus colegas de trabalho, né? Professor, microfone, está desligado. Ok, Bom, voltou. Agradeço os colegas e todo mundo que está participando e a gente está aqui para trocar, porque as perguntas e as colocações também me fazem ver coisas que eu não tinha prestado muito atenção. É isso. Ok. Obrigada. Estamos na reta final. Só vou ler um comentário aqui da Daisy, que é sua colega. Ela colocou assim: sabemos que no Brasil essa questão da despigmentação ou da pigmentação da cor da pele é muito demarcado por uma história de brutalidade estabelecido pelo projeto político de branqueamento da sociedade brasileira que teve como pano de fundo o mito da democracia racial. Ok, sim. Já não temos mais perguntas, mas eu gostaria só de pedir que o senhor abordasse um pouco mais sobre essa questão. Quando fala que esse processo de despigmentação é, tipo, os homens são culpados, gostaria só que explicasse um pouquinho mais sobre isso, essa passagem. Olha, quando falamos de... eu vou... Toni Morrison escreveu um livro, O Olho Mais Azul. Sim. Extremamente complicado. E é a história dessas... Vou pegar dois romances, Toni Morrison, e O Olho Mais Azul, cuja personagem é Peccola. O que teria levado uma menina a querer ter o olho mais azul? Porque ela acredita de que o olho mais azul, o olho azul atrai todos os olhares, porque o olho azul é a beleza. Não só é a beleza, é a humanidade, é a racionalidade, é tudo. Então, o que as personagens não percebeu é que a sociedade já decidiu de que o olho azul ou mais azul diz respeito à cor da pele mais clara. Então, ao ser atendida por Deus, ela passou a ser vista e tratada como um monstro. Por quê? A sociedade já legislou de que só o branco pode ter olhos mais azuis. Ora, quando eu vou no livro de Nayar Chanda, o primeiro capítulo do livro dele, o título é grande, está aqui, não quero me levantar. O primeiro capítulo se chama Os Africanos. O livro, contrariamente a muitos, o que já foi discutido sobre o surgimento do ser humano na África, ele trabalha só com dados da biologia. Dessa vez, a biologia, que era usada para fazer coisas ruins, foi usada também para se redimir. E a biologia vai mostrar de que o branco, ou a pessoa de cor branca, não é exclusivamente
uma pessoa de cor preta que se depigmentou. Então, isso volta à temática hoje, de que a depigmentação faz parte da humanidade. O branco é um preto depigmentado. Isso quer dizer que somos todos humanos. Mas o branco nunca vai se ver de que ele é um preto depigmentado para poder se adequar às exigências das condições climáticas do espaço geográfico onde ele se encontra. Mas fizemos disso, então, os olhos, a cor dos olhos, o formato do nariz, o cabelo, tudo isso são respostas às exigências das condições climáticas. Mas fizemos disso algo singular. E fizemos dessas pessoas seres singulares, graças ou por causa do trabalho feito de um lado, as religiões monoteístas e depois os acadêmicos. Então, Toni Morrison traz esse debate. O outro livro, não quero me levantar, mas o título me escapou, é sobre a história de um casal sul-africano que teve filhos. E um dos filhos era uma menina. E essa menina foi, no tempo do apartheid, levada para estudar em colégios fechados, porque é uma branca. Foram os diretores e os professores do colégio que descobriram que aquela menina, que para os pais é branca, porque eles são brancos, não é branca. Então, ela vai ser desclassificada dentro da hierarquização do apartheid, da condição de branca para a condição de não branca e expulsa do colégio. Então, o interessante nesse contexto, e entramos na depigmentação mental e psicológica, os pais, em vez que nunca lutaram em prol do fim do apartheid, mas aproveitaram dos bens, das políticas públicas do apartheid. Todas as lutas jurídicas dessas pessoas era em prol da reclassificação da filha, para que ela se torne branca, reclassificada como branca e entrasse no colégio. Ela foi reclassificada, voltou para o colégio recorreu, a menina foi desclassificada, e, no final, criaram um embrulho emocional psicológico que a menina quase pirou. Então, é uma história verdadeira. E com esses processos de seres humanos, e às vezes o Estado leva a esses malucos. E quando você lê Chinua Achebe aborda isso no livro dele, Criança num Protetorado Britânico. Tomou susto quando a filha disse para ele, a família, os pais, não, quero mudar de cor, não sou mais uma preta. O pai, assustado, vai ver no colégio com as professoras de que as bonecas, que eram todas brancas, na creche, tiveram influências na formação daquela criança. Então, o processo da depigmentação, nós devemos olhar os produtos que eu vou comprar, não digo na farmácia, mas clandestinamente nos mercados, para começar o meu processo. A depigmentação mental se faz nas creches, se faz nas universidades. Tem um colega meu e amigo que está assistindo, participando do clínico, e se faz no tipo das grades curriculares dos alunos que formamos. Então, formamos alunos que saem com todo um processo de depigmentação mental. Então, eu sou também um farmacêutico acadêmico. No momento é que a formação que eu dou para os alunos é para consolidar os processos da singularidade do branco e da inferioridade do negro e do índio, da negação da humanidade, da dignidade do outro. Então, é muito mais isso. Então, o tempo todo.
É mais, entendeu? É muito um processo. Muitíssimo obrigada, professor. Os Vou ler homens, alguns comentários. sim, quando você fala dos homens, para fechar, Sim, o sim. homem pode ser a origem. Uhum. Se você tem poder, eu posso ser a origem da depigmentação como acadêmico. Eu posso ser o responsável da depigmentação, dependendo do poder que eu tenho. Então, você tem todos esses contextos. Como ela falou, Ângela, penso... Neste caso, professor, Uhum. estás a referir poder, mas não só poder econômico. Não, não, não. Okay. Qualquer tipo de poder que eu tenho, de privilégio, eu posso usar isso para... bom, estão pedindo livros. Tem o livro do Toni Morrison, O Olho Mais Azul, isso é fácil de encontrar. Tem o livro do Chinua Achebe, que é um menino, uma criança num protetorado britânico. Eu acho que é o título. O livro da sul-africana, não quero me levantar, mas eu tenho ele aqui, mas eu posso depois mandar o título para a Artemisa, ela disponibilizar para vocês. Okay. E o John Griffin, Dans la peau de noir, isso tem. Tem um livro infelizmente, estão traduzindo muitas coisas escrita por negras norte-americanas, mas essa não sei se vai ser traduzido. Eu vou ver depois o que eu tenho, que não eu disponibilizo sim. Tem o livro da Abulai Sadji, vou colocar o nome. Nini, por favor. Nini Lamira 3. Wow. Isso de Abulai Sadji. Infelizmente, ele da década de 50. O livro não está traduzido até hoje. Ok. Professor, só vou ler alguns comentários aqui que eu achei muito interessante para a nossa discussão. Bom, podemos Fanon. Eu não foquei Fanon porque todo mundo conhece Fanon. Eu prefiro trazer porque para dizer que pessoas, por exemplo, o que as pessoas não sabem, Fanon, Pele Negra, Máscara, se baseou na história no livro de Abulai Sadji. Então, Abulai Sadji, Nini Lamira 3, conta a história de da personagem que, ao receber a carta do engenheiro preto francês, vamos ficar atentos numa coisa. Quando se fala do Senegal atual, tendemos a dizer que era colônia francesa. Sim, uma parte. Gorée, Saint-Louis, Dakar e Rufisque eram municípios franceses em terras africanas. E o que eles chamam de quatre communes. Então, essas pessoas não eram senegaleses, eram franceses pretos. Então, essa mulher, ao receber a carta do engenheiro preto francês, ela se sentiu ofendida e procurou o delegado para fazer uma queixa. Então, ele vai mostrar o grau da colonização mental daquela mulher, que quase virou um objeto sexual de um outro francês branco, que era, em termo profissional ou acadêmico, menos qualificado que aquele preto. Então, Fanon vai recuperar. Quando a gente foca exclusivamente os trabalhos de Fanon, não podemos se perder de vista que outros acadêmicos, que sejam africanos,
do que hoje chamamos África, ou do Caribe, já tinha trabalhado sobre essa temática. Isso que eu queria chamar a atenção. Sim. Sim, verdade. Vou ler um comentário aqui, professor. A Kátia Fanda falou assim, uau, que história. Poderia ser usada como exemplo porque tem muitas pessoas assim, entre aspas, doentes, que sofrem de grande complexo de inferioridade, resultado da colonização, porque sempre tentaram incutir nas nossas mentes que somos inferiores e que a nossa pele é feia. Assim, mas eu peço 3 minutos para ir no banheiro. Sem vergonha, vou no banheiro. Fique à vontade, professor. Muitíssimo obrigada a todos e a todas que estão nos assistindo. Obrigada pela vossa colaboração, a vossa participação. Vou aproveitar para ler comentários dos outros, das outras meninas também que estão aqui conosco. A Regina Ribeiro falou assim, Alain, acho importante seus relatos e análises, porque mostram que a despigmentação é um processo que incide sobre pretos e brancos, africanos e americanos, amerindos, e todos nós que compartilhamos a história da colonização. Obrigada, Regina. Tem um outro comentário também. Penso que a sociedade caminha a passos lentos para uma unificação. Estou reflexiva. Tem outro comentário também. Nossas máscaras brancas caem quando temos conhecimentos para confrontar a colonização numa perspectiva que transcende a cor de nossas peles, mas também o interior dos nossos corpos nessa perspectiva, nesse perverso sistema de negação e desumanização do negro. É verdade. Sim, eu estava chamando a atenção porque quando virou a moda agora, Fanon e companhia, se eu pegar Le Cahier d'un Retour au Pays Natal de Aimé Césaire, o debate já foi colocado. Então, se eu pegar o caso de Jean-Mars Price, o debate está colocado. Ainsi parla l'oncle de Jean-Mars Price. Porque quando os americanos colonizaram, invadiram o Haiti em 1915 e ficaram de 1915 a 1935, aí Jean-Mars Price, que é um dos grandes intelectuais do movimento da negritude, ele falou que não tinha como você usar as armas contra os norte-americanos. Aí ele começou a fazer várias palestras para as elites haitianas sobre a importância da cultura do Haiti. E para ele, se eu falar da cultura do Haiti, da concepção filosófica da vida, dos sonhos, como a socialização do haitiano, tudo passa em torno do voodoo. Então, esse haitiano foi tudo socializado dentro da concepção filosófica do voodoo. Foi aí que ele começou a fazer um processo de decolonização mental para as elites. Então, eles passaram a usar a cultura para se opor a essa invasão militar norte-americana. Então, quando esse é o livro de 1929, infelizmente não está traduzido até hoje, você vai ver que antes de Fanon, o Antenor Firmin, cujo a Legalité des races humaines, que é de 1885, não está traduzido, então, as pessoas vêm fazendo as coisas muito grandes. Fanon, ao fazer de Fanon como centro do debate sobre pós-colonialidade, colonial, decolonial, ou assim, a gente perde de vista essas contribuições. E, além disso, você tem várias... Se eu pegar
comum, os africanos, ao superar suas diferenças sociais, os Fula, os Diola, os Balanta, os Bijago, os Ewe, de várias sociedades que vieram no Brasil, nas Américas, e superaram suas diferenças e deram surgimento a novas sociedades, práticas culturais, religiosas, tecnológicas, linguísticas. Isso foi um ponto de partida dos processos da decolonização mental ou da depigmentação mental. Então, esquecemos tudo isso e focamos só, inicialmente, Fanon. Me perdoam. Eu prefiro mais pegar os trabalhos feitos, as danças, as músicas, as práticas religiosas, o blues, o jazz, o samba, o calypso na América Latina, várias essas coisas comuns, essas lançaram as bases. Muito obrigado, Regina. O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. Você lançou as bases dos processos da decolonização mental e que vai se chegar no apogeu com a Revolução do Haiti, como diria M. Césaire, e que foi no Haiti que o negro começou a andar, no sentido de que ele colocou em xeque ou cortou completamente as correntes, não só física, mas mental, emocional, psicológica. Então, é isso, por isso que eu não foco, como se chama, Fanon, como centro das minhas análises. Tem vários, antes de Fanon, tem outras pessoas. Sim, sim, está bem explicado, professor, muito detalhado. Agradeço muito, agradeço. Os seus colegas estão a colaborar muito bem. A Kátia, depois de ter respondido a pergunta dela, ela agradece. Ela falou assim, muito obrigada, professor, vai ser útil para a minha leitura. Porque é uma coisa que a gente não toma em conta. Essa mulher, ou esse menino, ou não, esse homem, desde a captura, que falou, eu me mato, durante a travessia, as pessoas que se matam se jogam no oceano quando pode, e que vão se levantar contra essas injustiças, essas brutalidades. Ao ser vendida, essas pessoas começam a se mobilizar nas plantations, tudo isso, e a criar todos esses mecanismos, fora, contrariamente aos excelentes trabalhos de historiador, não só brasileiro, mas das Américas, e talvez de alguns africanos também, essas pessoas foram as primeiras a se lançar as bases do que eu chamo de movimentos políticos e politizados. Foram os primeiros. Mas chamamos essas de revoltas. Não são revoltas. Eles, se você olhar os ideários das lutas dessas pessoas, é o resgate da dignidade humana, a reconquista da dignidade humana, a justiça social, a liberdade. Ora, esses elementos são os pilares da democracia política. Eles foram os primeiros a lançar esse debate nas Américas. Mas quando chamamos isso de revoltas, eu estou no Brasil, estou no meio de falantes de português, pessoas que falam melhor português que o meu. Mas consulta o dicionário, o que é revolta? É movimento irracional. Então, automaticamente, ao dizer que eles estão fazendo revoltas, automaticamente eu hierarquizei, inferiorizando a racionalidade dessas pessoas. São bagunceiros, são pessoas que fizeram coisas assim. Não. Tudo é bem arquitetado, é levado a cabo. Isso eles lançaram os primeiros. Então, nós intelectuais, negros ou brancos, não pigmentados, devemos começar a rediscutir
Sim, muito obrigado. É a educação de uma criança sob protetado britânico, de Chinachel. É muito interessante ter uma parte no texto. Fantástico. No momento é que eu continuo dizendo que os africanos transplantados para as Américas proporcionaram revoltas, eu estou inculcando, colonizando o outro e fazendo acreditar que eles não contribuíram na modernidade política dos seus respectivos estados nas Américas. Se eu disser, olha a questão da semântica, se eu disser que eles lançaram os primeiros movimentos políticos, automaticamente estou dizendo que eles contribuíram na modernidade política do seu respectivo país. A coisa muda. É que automaticamente eles são humanos. Ai, professor, se eu pudesse ficar com o senhor aqui, seria dia todo. Porque cada vez mais dá vontade de escutar, com muita atenção, porque é enriquecedor. A gente entrou aqui mais pobre, eu falo por mim, vou sair rica de conhecimento hoje. Muito obrigada, professor. E também as pessoas que estão colaborando aqui conosco. Eu acho que Clésio deve ser um dos seus alunos, ou ex-aluno. Ele colocou assim, assistir Alain é sempre um novo aprendizado. Professor Alain, você não acha que uma das formas de reverter essa situação seria através de políticas públicas nas escolas, nas mídias, etc. Falando principalmente da descolonização psicológica. Clécio, agradeço. Não foi meu aluno, foi amigo, okay. E com quem a gente conviveu muito bem. E aproveito, mando um abraço para a esposa, que a gente conviveu aqui agora no Rio, mas agora estão em Portugal. Sim. E não basta políticas públicas. Uhum. Tem que os agentes responsáveis das políticas públicas também sejam humanos não depigmentados. O que entendeu são pessoas que dizem eu sou humano, os outros são humanos. Uhum. Então, tem que ser pessoas reumanizadas. Então, se você não basta você dizer sou preto, não é porque é aí que a gente mora um perigo. Pensar que eu sou preto, eu sou humanizado ou rehumanizado. Não, não é verdade. Eu posso encontrar, como o caso que eu trouxe, dessa pessoa que morreu porque recusou de fazer a cerimônia. Ele é na rua, é senegalês, mas com cabeça do catolicismo da França. Então, é uma pessoa altamente colonizada. Então, se eu der qualquer dinheiro para essa pessoa, ele faria pior. E o pior das coisas é que, às vezes, nós acreditamos que o nosso professor é negro, então, o que ele quer dizer é verdade. Então, isso é um problema. Uma vez, eu tive a oportunidade de conversando com um colega, o cara bateu no peito e disse, minha universidade tem muitos professores negros. Eu falei, olha, é isso que me assusta. Aí eu falei, mas vou explicar. Não estou falando isso para apanhar aqui nas redes sociais. Sim. Eu sou sociólogo. Então, de graduação, mestrado, doutorado. Se, ao dar a teoria em sociologia, discutir Weber, por exemplo, a ética protestante, e não conseguir desconstruir aquele livro clássico de ciências sociais que é extremamente problemática, não dizer que o capitalismo não nasceu de um tipo de ética, mas é resultado do tráfico e da escravidão, tem um problema. Tem um problema. Porque as pessoas, se eu sou negro, e dar aula para os meus alunos, dizer que
o capitalismo nasceu de uma ética protestante, como Weber diz. Eu sou um colonizador mental. Mas se eu disser para aquele aluno, porque eu tenho outras leituras, eu trazer, por exemplo, se eu trazer, conseguir dialogar com o Eric William, Capitalismo e Escravidão, e dizer para aquele aluno, olha, o capitalismo nasceu do tráfico de escravidão. Eu fiz um trabalho. Ao mesmo tempo, depois vou discutir a escola de Chicago. Mas a escola de Chicago, eu estudei a escola de Chicago, mas nunca me disseram que fora, ou que foi a chegada dos alunos, do estudante negro, oriundo da escola dos guetos norte-americanos, que ao entrar na escola de Chicago para fazer mestrado e doutorado, que introduziram na escola de Chicago temática ligada à raça e aos guetos. Aí tem um problema. Por exemplo, posso discutir o livro de Kenneth Clark. Então, isso mostra esse problema. Então, os meus professores de sociologia me falaram da escola de Chicago, mas não me falaram como as contribuições, sim, a intolerância, a dita intolerância, eu tenho problema com intolerância. Depois eu volto nisso desse. Aí, meus professores me falaram da escola de Chicago, mas nunca falaram como as contribuições de estudantes oriundos dos guetos deram uma nova guinada analítica à escola de Chicago. Isso foi silenciado. Eu vim descobrir isso depois. E tem livros sobre isso. E a mesma coisa um professor de história. Por exemplo, quando você fala de escravidão, vocês vão cair na cadeia. Você fala de escravidão, nos faz acreditar que na modernidade foi exclusivamente os pretos que foram escravizados. Mas não é verdade. Os brancos foram escravizados. Aí eu me levanto para não vocês pensarem, o cara está inventando história. Professor, é fantástico. Pronto, para quem está a chegar agora, hoje estamos a falar do nosso tema de hoje, que é negritude e máscara branca, o imaginário violado. Então, hoje comigo tenho o professor... Como esse livro está no meu lado, sim. Nunca um professor que seja branco, mestiço, estou falando do Brasil, ou preto, deu aula sobre a escravização de europeus pelos africanos. Aí, esse silêncio nos faz acreditar de que somente o preto tinha sido escravizado. E por isso que Serge Billet disse, tem que tomar muito cuidado. Em determinado momento da história, um povo, uma sociedade foi escravizada. Mas, então, não sei se... Aí eu traduzo o texto. Sim, consigo ler. Captif em Barbarie. História extraordinária de escravos europeus em terra islâmica. Na África. Você tem isso. Esse não deu para seria captivo e corsário. A identidade francesa e a escravidão em Mediterrâneo. Então, os europeus franceses, italianos, espanhóis, portugueses, ingleses foram escravizados pelos africanos de 1500 até 1850. Tá aí, Artemisa? Tô, professor, tô. Então, queria anotar o título do livro para colocar aqui. Pode falar que eu estou acompanhando. Só vou anotar o título para colocar aqui, tá bom, professor? Estou colocando. Ok. Obrigada, professor. Então, quando eu dou aula
e falo só da escravização de pretos, de várias sociedades transplantadas para as Américas, e passo sob silêncio isso, o que eu estou fazendo? Uhum. Então, é isso. Então, o processo de descolonização ou de depigmentação mental é complexo. Yeah. Então, e por isso a professora Dez colocou a questão da intolerância. Uhum. Sempre eu volto de novo. O português de vocês é melhor que o meu. Mas quando eu te tolero, quando eu digo eu te tolero, automaticamente eu hierarquizei. Então, eu não consigo entender hoje as pessoas que fazem excelente trabalho em prol das religiões ditas de matriz africanas, vão ter a intolerância religiosa. Quando você me diz a intolerância religiosa, automaticamente eu te tolerei, que você faz as tuas práticas aí. Quer dizer, eu, cristão, te tolerei para você fazer as tuas. Há uma hierarquização. Uhum. Então, você tem isso, esse processo que acontece. Então, os europeus foram escravizados. Tem John, um outro livro, o cara vai dizer entre 2 milhões e 2 milhões e 500. E quando você olha esses livros, a bibliografia é farta. A bibliografia é farta. Então, não vai dizer que a bibliografia não existe. Isso é um problema. Outra coisa, agradeço sempre, estou orientando 2 alunos que me chamaram a atenção, que é Gabriel Salles e Fábio, conversando, porque estou orientando eles sobre as religiões, o cristianismo. E um dia, conversando, eles me falaram, professor, o cristianismo é uma religião de matriz africana? Eu falei, sim. O judaísmo é de matriz africana? Sim. Porque são religiões que nasceram na África. E no Brasil temos hoje um problema sério. Os pretos, ou os negros de candomblé, pensam que o negro ou preto evangélico é alienado. Mas, paciência, o cristianismo nasceu na África. O judaísmo nasceu na África. Então, será que o candomblé que é só de matriz africana? Não. O cristianismo é de matriz africana. Mesmo nós, ditos africanos, porque eu tenho um pavor com essa palavra, não, vamos ser justos. Você é de qual sociedade em Guiné-Bissau? Você é de qual sociedade? Você se falou uma vez em Bissau, em Guiné-Bissau, eu sou preta, eu sou africana? Nunca. Eu vou dizer, eu sou mancaine, eu sou Nahula. Os meus amigos vão dizer, sou Fula, sou Diola. Ninguém vai dizer, você como é que passa a dizer, sou africano ou sou preta? Nas Américas, paciência. Isso é uma coisa nova para nós. Então, é isso. Então, o processo de depigmentação, no momento que eu penso, que eu estou convencido que o cristianismo é europeu, a minha depigmentação é mental. Como o meu primo que morreu. São essas, não sei se responder a tua colocação. Respondeu muito bem, professor. Muitíssimo obrigada. Agora é só comentários da Kátia, que eu agradeço ao bocado. Ela voltou a comentar, falou assim, terminei de ler um livro há pouco sobre a vida da Amílcar Cabral e falava muito sobre a aculturação e a forma como os colonizadores tentaram moldar as mentes dos colonos. E ela falou assim, estou boquiaberta. Com os meus 28 anos, é a primeira vez que eu estou a ouvir isso. Quando o senhor estava a se referir da colonização dos brancos, dos europeus. Sim, porque exatamente. Isso que eu estou dizendo, o mundo acadêmico também é um mundo
é o mundo que provoca a depigmentação mental. Ou podemos chamar a colonização mental. Entendeu? Mas porque se eu falar de depigmentação mental, é mais bruto, é mais forte. A pessoa... Sim. Entendeu? Então, você tem isso. Estudamos o mundo islâmico e quando estudamos, nós se vê como africano. Então, olha, minha colega Regina. Regina Ribeiro, sim. Minha colega e amiga. Uhum. O que acontece, Regina? Eu gosto de trabalhar com os escritos sagrados. Eu não entendo um intelectual que não tem Bíblia em casa. Eu não entendo um intelectual que não tem a Torá judaica em casa. Eu não entendo um intelectual que não tem o Alcorão em casa. Eu não entendo. Eu não tenho. Eu tenho aqui a Bíblia em francês, a Bíblia em português, a Bíblia em mancanha, a minha língua materna. Então, eu não consigo entender. E se você mergulhar, Regina, só nos escritos sagrados, vão te dizer que eu tenho amigos muçulmanos que assistem, com quem eu dialogo muito, por exemplo, o Alfa. Dizem o seguinte, que Abraão teve problema para ter filho. Quando eles foram para o Egito, o faraó deu uma mulher para o casal, que o nome é Agar. Quando eles saíram, a mulher de Abraão, que é Sara, assustado com a idade deles e a possibilidade de não vir a ter descendência, aconselhou o marido a ter filho com Agar. E tiveram um filho, que é Ismael. O que aconteceu? Depois que esse filho nasceu, quando nasceu o Ismael, que é filho de um pai hebreu e de uma mãe egípcia, foi depois que Deus cumpriu a profecia e Sara ficou grávida, teve o filho Isaac. E esse Isaac que deu a linhagem dos judeus. E Ismael deu a linhagem do chamado árabe. Quando ele ficou adulto, a mãe dele, Agar, deu a ele que procurou a mulher para o filho, uma egípcia. Então, os árabes são descendentes de um avô, se eu posso chamar assim, para facilitar a compreensão, sim, de pai hebreu, de uma mãe egípcia e também de uma avô egípcia. Então, eles são descendentes de pai do lado paterno de avô hebreu e do lado materno de uma egípcia para uma africana. Então, como vamos dizer que o árabe não é africano? Você tem isso. A outra, o Islã chegou na África 5 anos depois do seu surgimento. O dito país, nenhum país dito árabe, o Islã tinha chegado 5 anos depois do seu surgimento na Meca. Ele já estava na Etiópia. Porque as elites da Meca queriam matar o profeta que começou a pregar o monoteísmo, que eles não conheciam. Como eles queriam matar ele, mas ele beneficiou da proteção do avô, não, do tio dele, eles foram atrás dos seus seguidores. Então, para salvar a vida dos seus seguidores, ele pediu para eles se exilarem na Etiópia. Porque na Etiópia, no século IV, o cristianismo já era uma religião de Estado. Em qual país dito europeu, no século IV, o cristianismo era uma religião de Estado? Nenhum. Nenhum. E não vamos esquecer também que foram os africanos que traduziram a Bíblia.
Do aramaico para o grego foram os cristãos coptas do Egito. Do grego para o latim foram os cristãos da África do Norte, sob a responsabilidade de Tertuliano. E foi essa Bíblia traduzida para o latim que esses africanos vão introduzir no que é hoje o mundo ibérico, Roma. Então, paciência. Se eu não conhecer toda essa historiografia, como eu quero fazer um trabalho de desconstrução? Sim. Tem um problema. Então, o problema de despigmentação é mais complexo. Sim. Do que a gente pensa. É verdade. Então, estamos assim, agora sim, encerrando. Muito, muito, muito obrigada, professor. São quase 2 horas. Muito obrigada. Agradeço a cada um e cada uma de vocês que participaram, que contribuíram para brilhantar esta nossa sessão. Agradeço o professor doutor Alain Pascal Cali, que disponibilizou seu tempo, sua sabedoria para estar aqui conosco. Agradeço pelo convite e agradeço a plateia, infelizmente que eu não vi, pelas contribuições, as perguntas, e agradeço muito, muito, porque as perguntas assim, me permitiram ver outras coisas que eu não tinha pensado. Então, é isso. Agradeço muito. De nada. Muitíssimo obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Os brasileiros, as brasileiras que estiveram conosco também, o meu abraço para todos vocês. E os meus conterrâneos, enfim, a toda a CPLP, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam. Estamos assim encerrando a nossa edição, a segunda conferência da semana, e amanhã teremos com outro tema, voltaremos com outro tema que é negritude, questão econômica e religiosa. Amanhã sim teremos também uma teóloga conosco, que é brasileira, e vamos ter também um economista guineense. Muitíssimo obrigada a todos, obrigada professor, obrigada mesmo de coração pela sua paciência, partilhar conosco a sua sabedoria. Obrigada a todos, tchau, até amanhã se Deus quiser.